Olá! Hoje a gente vai falar de uma promessa, uma grande promessa da educação no Brasil, a chamada educação por competências. A ideia era modernizar tudo, mas por que parece que essa promessa ainda não foi cumprida? Bom, para começar, vamos pensar numa pergunta que está na cabeça de todo mundo. Como é que a gente prepara os estudantes para empregos que, olha, talvez nem existam ainda? Essa é a grande questão, o desafio gigante da formação profissional hoje em dia. E a resposta que o Brasil tentou dar para isso, lá desde os anos 90, foi justamente a educação por competências. E a ideia em si é fantástica. Pensa assim, em vez de só decorar um monte de coisa para uma prova, o foco passa a ser na capacidade de usar o que se sabe, mobilizar o conhecimento, as habilidades, as atitudes para resolver problemas reais do dia a dia da profissão. É o saber fazer, sabe? E não só o saber na teoria. Então, para a gente entender essa história toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente olha para a promessa, aquela ideia bonita no papel. Depois, a gente encara o abismo que existe entre essa promessa e a realidade. Aí, vamos investigar por que o sistema falha e, por fim, pensar em como reconstruir um caminho para o futuro. Bora começar então pela primeira parte, a promessa. Aquela visão oficial, sabe? O projeto que no papel parecia a solução para tudo. E olha, não era uma promessa qualquer, não. É algo bem ambicioso. A lei brasileira desenha um perfil super detalhado do profissional que deveria sair do ensino técnico. Alguém autônomo, que domina a tecnologia, com alta capacidade de liderança, enfim, um profissional completo, prontíssimo para os maiores desafios. Ok, mas agora a gente chega no ponto central, no grande conflito dessa história. É o choque de realidade. A distância gigantesca entre o que está no papel e o que de fato acontece no chão da escola. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro, né? De um lado, no papel, a gente tem a promessa, um sistema flexível, centrado no aluno, focado em resolver problemas. Do outro, a realidade na prática. Um ensino rígido, focado no professor, que só transmite conhecimento. O aluno, que deveria ser o protagonista, acaba virando só um ouvinte passivo. O contraste é gritante. E aí que entra um alerta muito importante da especialista Marise Ramos. Ela diz o seguinte, olha, esse conceito de competência pode ser perigoso. Se ele for reduzido a só preparar a pessoa para se adaptar ao mercado, a gente corre o risco de formar só operadores, gente que obedece, e não cidadãos críticos e completos. É um ponto fundamental, né? E educação não é só treinamento. Tá, mas então por que essa promessa não vira realidade? Onde é que o sistema falha? Agora a gente vai mergulhar fundo para diagnosticar as rachaduras dessa fundação. Olha, os obstáculos são vários e são bem sérios. É quase uma corrida com barreiras. A gente está falando de formação de professores que não é adequada, de uma infraestrutura e tecnologia bem ultrapassadas, soma a isso uma cultura escolar rígida, burocrática e métodos de avaliação que continuam sendo os mesmos de sempre. Falta, no fim das contas, uma política sistêmica que conecte tudo isso. E vamos focar num desses pontos que é super crítico, a formação dos professores. Pensa só, muitos instrutores do ensino técnico são profissionais incríveis, especialistas na sua área, mas eles nunca foram treinados para serem professores. Eles se baseiam na experiência que tiveram no mercado, e aí, sem as ferramentas pedagógicas certas, fica quase impossível aplicar um modelo tão diferente e ativo como esse de competências. E isso aí já puxa outro problema gigante, a infraestrutura. Porque, vamos ser sinceros, como é que se desenvolve competência prática num laboratório com equipamento obsoleto, parado no tempo? Não dá, né? O ensino vira só teórico. E aí, todo o propósito de uma educação prática vai por água abaixo. Aí a pesquisadora Cássia Quenzer joga uma luz sobre um problema ainda mais fundo, um problema histórico do Brasil. Ela chama de dualismo estrutural. O que é isso? É a velha separação between a formação de quem pensa e a formação de quem faz, de quem põe a mão na massa. E o alerta dela é que esse modelo de competências, se for mal implementado, pode acabar reforçando essa divisão social. Ou seja, uma educação mais completa para a elite e uma mais superficial, mais instrumental para a classe trabalhadora. E essa tabela aqui, olha, ela resume a ópera toda de forma perfeita. O que a lei quer? Um currículo flexível. O que a gente vê? Uma lista de conteúdos estática. O professor deveria ser um mediador, um facilitador. Na prática, continua sendo aquele que só transmite a informação. E o aluno? De protagonista ativo, vira receptor passivo. Até a avaliação, em vez de ser sobre o processo, continua focada na memória, na prova final.
Pois é, e já que a gente falou em avaliação, o Gaudêncio Frigoto traz uma reflexão muito poderosa sobre isso. Ele diz que a avaliação tem que ser um instrumento de inclusão e não o contrário. O foco, segundo ele, não deveria ser na competição, mas sim na cooperação, no desenvolvimento do potencial de cada um. É uma mudança de mentalidade completa. Ok, o diagnóstico está bem claro, né? O cenário é complicado, mas e agora? Como a gente conserta isso? Chegamos na parte final, a parte de olhar para frente, de buscar soluções. Como a gente pode, de fato, reconstruir um caminho para um futuro melhor? Porque o mundo não ficou parado esperando, né? A gente está em plena indústria 4.0, automação, inteligência artificial, a economia de plataforma, os aplicativos. O sistema educacional precisa preparar a galera para essa nova realidade. Mas tem um outro lado. Precisa também proteger da precarização, da perda de direitos, que muitas vezes vem nesse pacote. E essa ideia se conecta perfeitamente com o pensamento de Ricardo Antunes. Para ele, a educação tem que ir muito além de só ensinar uma técnica. Ela precisa armar o trabalhador com conhecimento para lutar contra essa precarização, contra a desumanização do trabalho, ou seja, competência também é saber se organizar coletivamente. É uma formação que é política, que é para a cidadania e não só para servir ao mercado. Então, qual seria o caminho para sair disso? Bom, não tem bala de prata. A solução precisa ser sistêmica, articulada. O primeiro passo é óbvio, investir de verdade na formação continuada dos professores. Segundo, modernizar a infraestrutura, os laboratórios. Terceiro, dar mais autonomia para as escolas, fortalecer a gestão democrática. E, por fim, o passo que amarra tudo: criar políticas públicas que integrem educação, emprego e tecnologia, porque uma coisa não anda sem a outra. Simples assim. E qual seria o objetivo final, o grande sonho? Muitos teóricos, como o Dermival Saviani, falam em uma educação politécnica. E o que isso quer dizer na prática? Significa, finalmente, quebrar aquela divisão histórica entre o pensar e o fazer. É garantir que todo estudante, sem exceção, tenha acesso ao que há de mais sofisticado no conhecimento, tanto teórico quanto prático. E a gente termina com uma pergunta que, no fundo, resume toda essa discussão. Será que o sistema educacional brasileiro pode ser reconstruído para formar cidadãos com autonomia crítica? Ou a gente está condenado a formar apenas operadores bem adaptados às engrenagens do mercado? A resposta para essa pergunta, bom, ela vai definir o futuro de muita gente.